coisas que podem levantá-lo ou quebrá-lo. Agora vocês todos têm que estar interessados. Eu gosto desses pontos das mensagens. Eu sou do tipo, me diz o que fazer e vou orar para que Deus me dê a habilidade de fazê-lo. Mas me frustra se alguém me fala de um problema e não me diz como resolvê-lo, sabe? Hoje será muito importante porque nós iremos dar a vocês 4 coisas que podem realmente colocá-lo em problemas ou ajudá-lo. Deus te abençoe. Eu não acredito que haja necessariamente um problema em se fazer o pagamento de uma casa ou de um carro, mas o tipo de dívida que você realmente deve ficar longe são as dívidas de coisas que você as usa rapidamente, fica pagando por um longo tempo e depois você não pode nem mesmo vê-las. Você não ganha nenhuma vantagem com isso. Você sabe de uma coisa, o que quer que você deva, você não é dono. Então não haja como se você fosse dono daquele carro, porque você pode ser dono apenas do botão do rádio, sabe? Não age como se fosse o dono daquela casa, porque na realidade talvez tudo que você tenha seja o suporte de papel higiênico no banheiro. Em alguns casos você teve que fazer um segundo financiamento para comprar aquele barco que você não precisa e nunca usa agora. Se você quer sair da dívida, vá vender aquele barco, pague o segundo financiamento. E então pegue o dinheiro que você estava pagando o segundo financiamento e comece a aplicá-lo para quitar as outras dívidas. Obrigada. Olhe para mim, deixe-me te dizer, você nunca irá sair das dívidas se você não puder dizer não para si mesmo quando sua carne gritar, eu quero aquilo, eu quero, eu quero, eu quero. Não se importe se você tiver que se estapear e se agarrar pelas orelhas e te tirar de dentro da loja. Vamos, nós estamos indo embora. Eu já andei em volta desta montanha quase 5.000 vezes e eu não vou lá novamente. Porque aquelas emoções estão tão empolgadas agora, mas elas vão se acalmar. Um dos melhores favores que você pode fazer para si mesmo quando está diante de uma vitrine de joias e elas estão todas brilhando. Você sabe o que eu descobri? É tudo efeito da loja. Quando você chega em casa, elas não brilham. Eu não posso acreditar como essas coisas parecem lindas, aquelas caixas. E então eu as levo para casa e eu penso, é isso que eu comprei? Há mais ou menos um ano atrás eu fiquei toda animada com alguma coisa. Eu estava em uma joalheria e eu pensei, como isso brilha? Aquilo era tão bonito, gente. Eu peguei o meu dinheiro e comprei aquilo, levei para casa e quando tirei da caixa eu pensei, eu nem mesmo sei se eu gosto disso. Eu levei de volta e tive que ficar com um pouquinho de vergonha de mim mesma porque a joalheria que eu comprei era de uma amiga que conhecíamos e eu disse, sabe, eu não prestei atenção em Deus. Eu entrei na carne aqui, comprei esta joia sem pensar bastante, levei para casa e percebi que eu não tinha feito a coisa certa. Às vezes é bom você passar um pouquinho de vergonha e voltar atrás e dizer, quer saber, eu estava na carne e nunca deveria ter feito isso. Eu peguei meu dinheiro de volta. Quando você está diante da vitrine, eles estão te dizendo, só hoje, se você comprar hoje, você terá um desconto. Gente, hoje, só hoje, 20% de desconto, daqui a 10 minutos fecharemos. Eu posso embrulhar isso para você agora. É como aquelas coisas na TV. Se você ligar nos próximos 5 minutos, levará uns 2 ou 3 de graça, ou seja lá o que for. Vamos, nós precisamos ser mais inteligentes. É interessante quando você está todo... Isso não funciona, não faça isso. Diga para o vendedor, guarda isso para mim, se eu for ficar, voltarei daqui a 20 minutos. Você diz para ele, guarde isso, eu vou pensar sobre isso, se eu for ficar, voltarei em 20 minutos. E você vai dar uma volta pelo shopping. Você foge daquilo para onde não possa vê-lo. Você foge dessas emoções e logo você pensa, eu não quero isso, prefiro meu dinheiro. Na realidade não quero ficar quebrado. E se eu comprar isso, eu ficarei quebrado. Então eu não tenho que fazer isso mesmo. Glória a Deus, essa comida está muito boa. Aqui está o princípio pelo
qual David tem vivido. O princípio que ele tem nos ensinado e o princípio que eu quero ensinar a você hoje. Há 4 coisas que podem levantá-lo ou quebrá-lo. E eis o que você precisa fazer. Se não os fizer, você vai ficar quebrado. Número 1, você tem que trabalhar. Nem todo mundo sabe disso. Alguns de vocês dizem, bem, eu trabalho, mas sabe, não é apenas aparecer na porta do seu trabalho, no prédio e bater o relógio de ponto. Eu estou falando sobre você trabalha, você faz hora extra, você dá um bom dia de trabalho por um dia de pagamento, você faz um excelente trabalho enquanto você está lá ou faz apenas o que é certo quando alguém está observando e quando ninguém está vendo, você está conversando e jogando na internet tudo isso. Se você ainda não percebeu, isso é roubo. Você não gostaria que alguém fizesse isso se estivesse trabalhando para você? Ficaria furioso se alguém fizesse isso com você? Eu realmente amo este capítulo. Vá até Tito, capítulo 2. Diga aos servos para serem submissos aos seus senhores. Não perca o que isso está dizendo. Vamos mudar isso. Diga aos funcionários para serem submissos aos seus chefes. Serem agradáveis e darem satisfações de tudo que fazem, avise-os, não respondam ou contradigam, e nem tampouco roubem pegando coisas de valores pequenos, mas provem que vocês são leais, inteiramente confiáveis e totalmente fiéis, para que em tudo possam ser um ornamento dos ensinamentos que vocês têm recebido de Deus, o nosso Salvador. Você não tem que fazer um estoque na sua casa com clips, elásticos, canetas, lápis e blocos de papéis. Sabe, para mim esse versículo maravilhoso, ele diz lá, faça um bom trabalho, não tenha uma má atitude e não leve para sua casa aquelas coisas que têm valores pequenos e haja como se isso não tivesse nenhuma importância. Se eles te derem, tudo bem, mas será que você vai perguntar, eu posso levar para casa esses papéis e clipses? Veja, você não vai fazer isso. Será que está tudo bem para você se eu levar 12 canetas para minha casa hoje? Teria algum problema se eu tirar 200 cópias desse texto que eu preciso para minha escola dominical lá na minha igreja? Tudo bem para você se eu mandar o office boy pagar as minhas contas pessoais hoje? Como sei sobre essas coisas? Porque eu costumava fazê-las. Deus teve que me dizer, você está roubando. Como você espera que eu abençoe suas ofertas se você está roubando? Há pessoas que são dizimistas, mas roubam no trabalho. Eu estou dando apenas alguns exemplos, mas você sabe o que eu estou querendo dizer? Algumas pessoas pensam, eles não me pagam bem mesmo, não estou nem aí. Não há nada que você possa fazer, você não vai quebrar as leis de Deus porque alguém não está fazendo o que é certo fazer. Eu sei que às vezes nós colocamos canetas na bolsa e as levamos para casa acidentalmente. Talvez você tenha dúzias de canetas em casa que você tenha levado sem querer e em seu coração você não os estava roubando. Bem, leve-as de volta. Eu tenho tirado todas essas coisas do meu carro. No shopping, quando eles me dão uma caneta para marcar o cartão de estacionamento, eu estou falando dessas canetas baratas que já estão meio usadas, e eu as tiro do meu carro e Deus me faz levá-las de volta e subir pelas escadas rolantes e voltar a cada departamento das lojas e dizer, eu levei a sua caneta acidentalmente. Você tem que trabalhar. Se você quiser ter alguma coisa, você tem que trabalhar honestamente. A próxima coisa que você precisa fazer é dar. Você tem que ofertar quando tem vontade e quando não tem também. A Bíblia diz especificamente, ela nos fala em Deuteronômio 15 sobre dar aos pobres.
Dar aos pobres. Vá até Deuteronômio 15 por um minuto. Eu vou fazer uma declaração bastante forte aqui. Eu espero que ninguém atire pedras em mim, mas eu pessoalmente não daria o meu dízimo para uma igreja que não tivesse orçamento para missões e não estivesse ajudando os pobres. Sabe por quê? Porque a Bíblia nos diz para fazermos isso, e quando damos nosso dízimo para uma igreja, estamos esperando que a igreja distribua o nosso dinheiro de uma maneira divina. Eles são responsáveis por nossas ofertas. Isso é o que o Paulo disse. Assim que vocês ofertam, nós as distribuímos conforme sabemos da necessidade e trazemos uma parte como agradecimento a Deus. Ou seja, se eu dou o dízimo para a igreja e eles estão alimentando as pessoas famintas da cidade inteira e estas pessoas estão agradecidas a Deus, obrigado Deus por este milagre. Eu não acho que nossas igrejas deveriam entrar em dívida até o pescoço e ignorar todos aqueles que precisam de algo, porque estamos mais preocupados com o nosso próprio bolso e em aumentar o nosso edifício. Sabe, nós precisamos ser solidários. E nunca deveríamos parar de fazer isso por nenhuma razão. E ainda íamos por todo mundo e pregar o evangelho para toda a criatura. Esta é a ordem do Senhor para a igreja. Quantos concordam com isso? Mas é aí que você precisa ser responsável em saber onde você está dando a sua oferta. Porque, sabe, o Senhor é o Senhor da colheita, mas você é o Senhor da sua semente, você decide o que fazer com ela. E tem que ter a certeza que está plantando em lugares onde, primeiro, você está alimentando alguém, sua vida está sendo mudada, você realmente acredita no que estão fazendo, você está vendo realmente bom fruto por todos os lados, e eles estão ajudando os pobres e pregando o evangelho aos perdidos. Você sabe que a Bíblia diz para você não dar o seu dízimo para a morte? Isso é o que ela diz, não dê o seu dízimo para a morte. Eu vou deixar isso. Deuteronômio 15, verso 5. Se somente você atenciosamente ouvisse a voz do Senhor, seu Deus, para atentamente obedecer todos esses mandamentos que hoje te ordeno. Porque o Senhor teu Deus te abençoará como ele prometeu, e então você emprestará a muitas nações, mas você não tomará emprestado. E você governará muitas nações, mas eles não governarão sobre você. E se houver entre você um homem pobre, um dos seus irmãos em alguma das cidades de sua terra que o Senhor teu Deus te dá, você não endurecerá somente o seu coração ou fechará suas mãos para o seu irmão pobre. Mas você deverá abrir suas mãos, mãos generosas para ele, e você deverá certamente lhe emprestar o suficiente no que quer que lhe falte. Que não haja pensamentos de Belial em sua mente e coração, e você diga, o 7º ano, o ano da remissão está próximo, e seu olho seja maligno contra seu pobre irmão, e você não lhe dê nada, e ele clame ao Senhor contra você, e isto se torne pecado para você. Há pecados de omissão, assim como há pecados de comissão. Há coisas que nós não fazemos que se tornam pecado, como coisas que nós fazemos que é pecado. Observe isso. Você deverá lidar livremente sem ter inveja disso. Agora observe. E por causa disso, o Senhor te abençoará em todo o seu trabalho e em tudo que você se comprometer a fazer. Então, se eu vou para o trabalho, eu sou honesto, eu dou um bom dia de trabalho, por um dia de pagamento, e sou excelente, não roubo as coisas, e não tenho más atitudes, agora eu dou, e eu estou certo de que eu estou realmente dando como a Bíblia me diz para fazer, eu estou dando para a pregação do Evangelho, estou dando suporte para o ministério que está ministrando para mim, eu estou dando aos pobres, eu estou fazendo missões, agora Deus diz, eu abençoarei o trabalho das suas mãos. Eu queria que tivéssemos mais 2 horas, nós poderíamos começar a ver rapidamente, porque às vezes os nossos dízimos e ofertas não estão produzindo o que nós queremos que produzam, porque Deus é um Deus de multiplicação, e eu creio que se o que temos dizimado não for dizimado integralmente, não teremos uma colheita. A próxima coisa que você tem que fazer é economizar. Eu acredito que isso, provavelmente para mim, fora deste ensinamento e estudo que eu tenho feito, isso tem sido a coisa que tem realmente vindo para mim. E eu acho que Deus espera que nós investamos.
Isso não é algo que você faz só se você tem vontade de fazer ou quando o seu dinheiro está sobrando? Eu comecei falando ontem sobre como você morre para o seu dízimo, e uma vez que entende isso e sabe que você está dizimando, então você não perde esse dinheiro porque você entendeu em sua mente que ele não é seu. Certo? No começo foi difícil para cada um de nós, mas você aprende como viver sem ele. Então nós sabemos, e eu acredito que você precisa economizar exatamente da mesma forma. Você precisa ter uma certa quantia de dinheiro que você economiza, quer chova, quer faça sol, caia uma tempestade ou neve. Você pode achar no começo que você não pode fazer isso, mas uma vez que você morre para isso, você não voltará atrás. E agora este dinheiro vai estar investindo em alguma coisa que vai ajudar você. Eu sempre posso, de certo modo, dizer a situação das pessoas pela forma como elas respondem ao que digo. E você notará que todos praticamente ficam em silêncio. Porque a grande maioria das pessoas não fazem isso. Não importa se você começar com $50 por semana. Eu estou falando sério, você começa separando alguma coisa e você começa a economizar. Talvez separe $1, então no final tem $5. E se começar a orar quanto a isso, eu creio que você pode levar os 10% de dízimo, você pode tirar outros 10%, estes 10% pode economizar. Não há motivos para nós não aprendermos a viver com os 80% que nos sobraram. Deuteronômio 28, verso 8. Eu quero que você veja isso. Nós já estamos em Deuteronômio mesmo, então. E o Senhor ordenará que as bênçãos estejam sobre você e sobre o seu celeiro. E em tudo o que você se propuser a fazer. Deus ordena que as bênçãos estejam no seu celeiro. Sabe o que é o celeiro? O lugar das suas economias. A formiga estoca parte da sua colheita para o inverno. O que você faz quando tem algo sobrando é separar parte disso para quando você não tiver muito. José estocou muito durante os 7 anos de fartura para os 7 anos de fome. E ele não se importou apenas consigo mesmo, mas com todas as outras pessoas, porque ele teve a sabedoria de fazer um celeiro. O rei Davi tinha celeiros por todo o seu reino. Celeiros de armas, celeiros de grãos. Então, quando eles tinham as guerras, eles separavam o que os seus homens precisavam quando eles saíam ao campo para a batalha. Esta é uma das razões por que ele vencia as guerras, porque os seus homens não saíam sem armas e eles não saíam para lutar mortos de fome. Então ficavam fortes e podiam vencer as batalhas. Você não terá um colapso nervoso de tanto cansaço se você tiver um celeiro. Você não tem que tomar metade de uma cartela de pílulas para os nervos porque a sua máquina de lavar e a geladeira quebraram na mesma semana, se você tiver um celeiro. Você tem que trabalhar. Você tem que ofertar. Você tem que economizar. E você precisa gastar. Agora todo mundo acorda e presta atenção. Você ouviu isso? Eu ouvi a sua carne falando para mim. Eu quero dizer, eu senti uma leve decepção quando eu disse economize. E quando eu disse gaste, houve um suspense em todo o auditório. Estou feliz porque podemos terminar assim. Algumas pessoas às vezes têm dificuldades para gastar, e vou te dizer, uma vez que você começa a poupar, às vezes quanto mais você economiza, mais você quer economizar, e então você chega ao ponto onde você está acumulando. Você pensa de vez em quando, gente, se eu pudesse ter $1.000 no banco, você consegue esses $1.000 e você pensa, gente, eu queria ter 2. Agora você tem 2.000 e você pensa, eu vou juntar 5.000. Não há nada de errado, mas agora talvez você tenha 10, 20 ou 30 mil dólares no banco e alguém aqui está realmente desesperado e precisando e você não pode ficar com esse dinheiro se é alguma coisa que você precise ou que você queira. Você anda pela sua casa todos os dias pensando, eu preciso reformar essa casa, mas eu não vou gastar meu dinheiro.
Agora você tem outro tipo de miséria, porque agora o dinheiro está prendendo você. É isso que o meu marido diz, e se eu não disser isso, vou me meter em problemas ao sair daqui. Você dá, você economiza, você gasta em seus limites. Agora veja. Você dá, você economiza e você gasta. Você trabalha, doa, economiza e gasta em seus limites, que significa dentro das suas habilidades. E o que acontece é que se você fica dentro dos seus limites, fazendo o que você deveria fazer, o poder do que você está fazendo expandirá os seus limites. Mas, se você ficar fora dos seus limites, a pressão de ficar fora dos seus limites te apertará. E você terá uma vidinha medíocre que vai odiar. 4 coisas que te levantam ou te quebram. Trabalhe. Dê. Economize. E gaste. Seguindo e fazendo isso dentro dos seus limites. Você continuamente os aumentará. A cada nível que você atinge, Deus te testa neste nível, e se Ele vê que você é fiel, Ele te levará ao outro nível. Você pode ter o que qualquer pessoa tem, porque Deus não faz acepção de pessoas.